Te quero bem. Pikachu, qual? Dá. Te compreendo, te estar aqui. Minha felicidade é ver você sorrir. Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vamos falar sobre trabalho! Muito bem, gente. Vamos falar sobre trabalho. E trabalho é assim, tem que ser legal, tem que ser bom. Trabalho, então vamos lá. Da necessidade à negatividade da sobrevivência. Se eu fosse escrever de novo, eu diria da necessidade à negatividade para a vontade de produção da sobrevivência. Buscamos a produção da sobrevivência. O que significa isso? Trabalhar por quê? Porque trabalhar, você quer já isso? Está ansioso? Você tem vontade de trabalhar? Já fica pensando assim, sabe? Você fica sonhando que está trabalhando? Dinheiro, não só o dinheiro, o trabalho pode te dar. Vamos falar então sobre trabalho, gastar umas 2, 3 aulas. Muito bem aí, ó, trabalho. Que definição de trabalho nós vamos dar aqui? Trabalho, na busca de sua sobrevivência, o ser humano realiza atividades sobre o mundo para obter nele a sobrevivência. Então, o conceito de trabalho, ele nem sempre existiu, mas o trabalho sempre existiu desde as primeiras espécies humanas, desde as primeiras, seja lá qual tenha sido a primeira, mas nós que viemos do Cro-Magnon, os primeiros homens Cro-Magnos, que são junção de outras espécies, que deu neles e que eles deram em nós, eles exercem o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é buscar no mundo, na natureza, no meio ambiente, aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver. Eles não trabalhavam por algo específico, vão trabalhar por ouro, ou por madeira, ou por dinheiro. Não, trabalha para pegar o próximo alimento, para achar um lugar para morar, uma caverna, um buraco, seja lá o que for, e para se proteger das tempestades, da intempérie do mundo, da natureza. Isso dá trabalho. Lógico, eles não entendem isso como trabalho. É apenas um ato natural de busca de suprir as necessidades também naturais do ser humano. Mas o ser humano sempre trabalhou e o mundo que nós temos, a sociedade que nós temos, essa garrafa, este creme, o Pikachu, este copo, são tudo fruto do trabalho. E por que a pessoa que fez esses objetos fez esses objetos? Qual era a motivação dessa pessoa ao fazer estas coisas? Então, não era necessariamente para fazer essas coisas, mas para obter algo com isso. Mas antes de falarmos, né, do que é o trabalho, por que o trabalho e qual é a finalidade do trabalho, por que o trabalho é visto como uma coisa negativa na nossa sociedade? E aí, a primeira resposta que nós temos é: a negatividade do trabalho tem origem mitológica e origem religiosa. O trabalho se torna em castigo dos deuses, nas duas mitologias, tanto na grega como na cristã. O fogo que Prometeu roubou aos deuses representa o conhecimento humano e a liberdade humana. Até então, os homens faziam tudo sem razão, viviam sem sentido. O fogo representa o trabalho humano de dar significado à vida. Olha só, antes o homem fazia o que já faz, mas sem sentido e sem significado. Fazia assim como o leão caça a zebra, e para ele caça a zebra porque é o que ele tem que fazer, e ele não faz porque, se eu caçar a zebra, ou se eu caçar o gnu, eu serei mais vitorioso, eu serei um leão. Não, ele faz porque tem que fazer. O homem também trabalhava e construía porque tinha que fazer. A partir do momento que ele tem o fogo é a representação da liberdade, do conhecimento, da inteligência, do próprio desenvolvimento, o homem passa a fazer o que ele já fazia, mas agora com consciência de que está fazendo, para através desse trabalho ganhar algo que antes ele não tinha.
quando ele fazia esse mesmo trabalho. Por exemplo, na filosofia de Aristóteles, o trabalho é dividido em trabalho positivo e trabalho negativo. Aqui ainda um outro olhar sobre o trabalho na filosofia grega. O trabalho positivo é o intelectual, que leva o homem ao melhor de si. O trabalho negativo é o trabalho braçal, que é a repetição de atividades animalescas. O trabalho braçal, na concepção de Aristóteles, é o trabalho que um cavalo, um burro, uma anta, um animal, qualquer bicho pode fazer, que exige força. Já o trabalho intelectual é o pensamento, é a racionalidade. E essa divisão ela existe na nossa sociedade até hoje. Trabalhos ditos manuais, construção, limpeza, carregamento de peso, entregador, reposição, são trabalhos manuais, braçais. Eles têm uma remuneração muito mais baixa em relação a trabalhos intelectuais, como advogado, engenheiro, médico, professor, mas não qualquer professor, mas professor acadêmico, né, que é muito mais intelectualizado. Então, profissões que usam o intelecto, um administrador, um gerente, ele ganha muito mais do que a faxineira, que é trabalho braçal. Então, essa divisão ainda negativo, né, do trabalho braçal, ela ainda existe. Então, historicamente, ao longo das várias fases da civilização humana, o trabalho era a atividade dos servos e dos escravos. Então, trabalhar é coisa para gente fraca, pequena, desprovida de boa inteligência ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, essa associação do trabalho a coisas negativas, e não só o trabalho, mas que tipo de trabalho? Você chega para seu pai aí diz: pai, mãe, eu gostaria de ser acrobata. Eu gostaria de ser palhaço de circo, eu gostaria de ser comediante, eu gostaria de ser cantor de sertanejo. O que seu pai vai dizer para você? Você descobre que você se sente feliz fazendo essas coisas, fazendo palhaçada, fazendo acrobacias, tocando músicas, né? E você fala, mas isso me deixa tão feliz. E o que o seu pai dirá, sua mãe dirá para você a respeito disso, desse trabalho, dessa função profissional que você quer? Ou você chega que nem o Pocoyo e diz, eu quero ser pedreiro, eu quero fazer... O pai diria, se você disser, pai, eu quero ser pedreiro, quero construir parede, quero colocar janela. O que o seu pai diria para você a respeito desta profissão? Ou a minha moça chega e diz, eu acho muito legal trabalhar com o público, porque eu quero ser recepcionista, caixa de supermercado. Percebe? Então, que olhar a sociedade tem para essas profissões? Como é que é visto isso? Então, é disso que nós estamos aqui trabalhando, tá? Esse olhar negativo sobre funções e profissões, sobre o trabalho. E por que o trabalho é negativo? A negatividade do trabalho tem origem também na religião. Na religião judaica, na tradição religiosa judaico-cristã, o trabalho é resultado do pecado de Adão e Eva. Ou de Eva e Adão, depende da Bíblia que você lê. Em uma Bíblia, Eva que pecou, né? Lilith pecou e levou Adão a pecar. Tadinho do Adão. Na outra Bíblia, Eva conversa com Adão e Adão decide fazer o que Eva diz e Adão peca, né? E Deus, então, que supria o casal do Éden, sem precisar trabalhar, quando eles são expulsos do Éden, pelo menos assim, acho que a Bíblia não fala disso, essa é a leitura que é feita tradicionalmente, o trabalho é resultado do erro dessa primeira família. O trabalho, então, ele tem uma vinculação vertical nas relações sociais. Quem pede de quem manda, quem pede ou manda é superior a quem faz e obedece. Então, você diz assim, ganhar na Mega Sena, eu nunca mais trabalho. Você nunca trabalhou, mas você já disse, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou trabalhar nunca. Por quê? Essa fala, esse pensamento, para quem também já trabalha. Porque trabalho é visto como uma coisa ruim, negativa, desnecessária, embora essencial e necessária também. Na tradição cristã, a reforma protestante, já falamos disso, fez com que o trabalho passasse a ser visto como instrumento de salvação e como forma de realizar a vontade de Deus. Então lembra lá? Através da ascese, através das virtudes
e através da adoração a Deus, que é o trabalho ou da vocação, você enriquece e essa sua riqueza, essa sua fortuna, esse seu crescimento econômico com o trabalho, adora a Deus e faz você ser salvo. Então, essa é a teologia calvinista, né? Ou pelo menos a interpretação da teologia calvinista no período. E aí o trabalho aqui ganha um conceito positivo e nós precisamos trabalhar, e temos, embora o trabalho seja negativo, temos uma corrente na nossa sociedade que diz, que elogia, né, os trabalhadores. Nossa, fulano é trabalhador, fulano é dedicado, fulano teve sucesso numa vida profissional, fulano, e aquele que não trabalha é dito que é um vagabundo, que é um safado, que é um sem vergonha. Então percebe que o trabalho ele tem dois olhares sobre ele, um olhar positivo do sujeito, quando é o indivíduo que trabalha, que é digno, que é honrado, que é honesto, que é esforçado, mas também tem um outro olhar negativo, que o trabalho é cansativo, ele é repetitivo, ele rouba o nosso tempo, somos explorados, não recebemos como deveríamos receber e coisas nesse sentido. Então, o trabalho tem esses dois olhares. Na tradição oriental, as religiões já viam o trabalho como uma atividade que harmoniza os homens com a natureza e que desenvolve o seu caráter e leva a uma melhor existência. Então, enquanto aqui na Europa e na América o trabalho é visto como uma coisa negativa, porque rouba o homem de algo que ele gostaria de fazer, que não é o trabalho, mas diversão, lazer, arte, fruição, coisas legais que ele poderia fazer se não tivesse que trabalhar. Já no Oriente, o trabalho é uma forma de construção do próprio ser e da identidade do indivíduo. O trabalho é o indivíduo se entrando em harmonia com o mundo para... né? Tem um filme, você deve ter assistido, Avatar, né? Que quando eles vão lá, os seres lá do outro planeta, quando eles vão, os grandão azul, quando eles vão caçar e eles matam um animal para alimentar, para sustentar, eles oram e agradecem a natureza, né? Que é tudo junto, isso é um pensamento oriental, que é tudo junto e agradecem por aquele alimento e pedem que a alma daquele animal volte, né, para a natureza, para a harmonia do todo, do cosmos. Então, é bonito isso. E o trabalho faz parte desse todo, desse cosmos, dessa harmonia, diferente do pensamento ocidental, onde o trabalho é um estorvo, o trabalho é cansativo, o trabalho é uma coisa que nós fazemos forçados, sem vontade. A não ser, obviamente, que você faça o que você gosta ou você goste do que você faz. Trocadilho legal. Depois. Imagina trabalhar cantando música. Deve ser legal, né? Eu mandei aí junto com o link dessa aula, o link desse vídeo, né? E se todas as pessoas perdessem seus empregos? Esse vídeo, né, do canal Incrível, ele trabalha a possibilidade de um mundo sem trabalho. Como seria um mundo sem trabalho? Ficar só no sofá assistindo não é modelo viável de vida. Porque se todo mundo ficasse no sofá assistindo, nós morreríamos por falta dos bens necessários que nós precisamos. Não vou rodar o vídeo aqui durante a aula, porque essa plataforma que eu uso para gravar, ela não suporta os vídeos saem sem áudio. Então, dá um pause aqui na aula, vai lá, assiste esse vídeo, ele tem quase 10 minutos, e volta para cá para a gente encerrar a aula de ok? Bom, se você preferir, vamos aí terminar a aula aqui comigo e vai lá e assiste o vídeo. Nesse sentido, o vídeo não vai atrapalhar, porque é a ideia de se acabasse os trabalhos no mundo, como é que iam começar a sobrevivência? Como é que íamos manter a sobrevivência sem o trabalho, ok? E aqui, para nós concluirmos esta aula de hoje, vamos falar do Homo Trabalhos, Homo Sapiens, Homo Economicus. Já falamos um pouco do Homo Econômicos, vamos falar do Homo Sapiens. E vamos falar dos trabalhos. Vivemos e existimos para trabalhar. Bom, o problema teu, se tu não gostou, trabalhar é necessário, né? Então, há indivíduos que talvez não vão trabalhar, mas
a maioria precisará trabalhar para garantir a sobrevivência. Então, trabalho é sobrevivência. Na busca de sua sobrevivência, o ser humano realiza atividades sobre o mundo para obter nele a sua sobrevivência. Então, esse é o primeiro ponto. Se não trabalharmos sobre o mundo, não temos alimento. Não tem árvore que dá carne, não tem árvore que dá arroz, árvore dá fruta, mas é insuficiente. Mas e se nós parássemos, e se nós não plantássemos, teria alimento? Não teria alimento para todo mundo. Morreríamos, a maioria morreria sem alimento. Por quê? Porque a natureza por si só, no seu ato natural, não é capaz de suprir 7 bilhões de pessoas de alimento. Não. Então, nós precisamos trabalhar sobre a natureza, sobre as suas possibilidades, para que nós consigamos adquirir dela aquilo que nós precisamos para a sobrevivência. Então, ponto 2, o trabalho é natural. O humano sempre trabalhou como sendo uma necessidade natural. Não existiu esse ser humano que viveu e a fruta e o animal pulava na frente dele e morria e dizia, agora me come, ó homem. Não, o homem teve que ir atrás do animal, aprender a caçar, aprender a pescar, aprender a colher, aprender a ler as estações do ano para saber onde ele deve estar, onde vai ter laranja, onde vai ter manga, onde vai ter mandioca. Tem que aprender a conhecer a natureza. Ponto 3. O trabalho é inevitável. Como o vídeo mostrou, se você já assistiu, o trabalho é inevitável. Pensando na nossa sociedade de hoje, não viveríamos 1 ou 2 anos no máximo sem trabalho, ou até menos. Viver bem, né? Não viver bem duraria 1 mês, 2 meses, mas sem trabalho. Tem um filme no Netflix chamado, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou te dar o nome, onde eles vão viver na Islândia e todas as pessoas do mundo somem, fica só o casal lá. Alguns de vocês já assistiram esse filme e sem as pessoas trabalhar, o que vai acontecer? Vai acabar a energia. Sem energia vai acabar a geladeira, vai acabar a TV, vai acabar os programas de TV, Netflix, e os alimentos vão começar a vencer, os que têm data de validade, os que precisam de refrigerador vão estragar, ou seja, num período curto de tempo vai faltar alimento se esses humanos também não trabalharem para produzir a própria alimentação. O trabalho não é uma escolha, a profissão é uma escolha. O trabalho é diferente de profissão. Vamos falar disso daqui logo mais para frente. Trabalho é uma coisa, profissão é outra. Eu vou... Desculpe, eu não vou ouvir saúde? Ponto 4. O progresso do processo do trabalho gerou tempo livre. Com a melhora do trabalho, surge o tempo sem trabalho. E esse tempo livre criou outras atividades. Então assim, imagina o homem da caverna há 100, 200 mil anos atrás. E aí ele está lá. Ele tem que se preocupar o tempo inteiro com o que ele vai comer. Por quê? Porque talvez ele comeu fruta de manhã, mas à tarde ele está com fome de novo. E ele tem... Se sobrou fruta, ele come mais fruta, se ele conseguiu colher mais do que ele comeu naquela hora. Mas senão ele tem que procurar algum animal, algum peixe, alguma coisa para ele comer. Por quê? Porque fome, né? O ser humano não tem um estômago largo como o do leão, que come aqui 30, 25 quilos de carne hoje, e ele pode ficar um mês. É um mês para comer. Ele pode ficar um mês, ou sei lá, 15 dias sem comer nada. Não, o ser humano não tem essa possibilidade. O máximo que dá, eu encho a minha barriga hoje e eu posso passar hoje até amanhã e eu terei fome de novo e terei que ir atrás. Então, ele vivia num processo contínuo de trabalho, não só pela alimentação, mas também pela procura de segurança, de moradia e coisas nesse sentido. Certo? Certo. Então, ponto. E aí, com esse tempo livre, o ser humano começou a criar outras atividades. Esse tempo livre ele começou a adquirir na Idade do Ferro, né? Você lembra que você estudou isso, né? Na Idade do Ferro, ele começa a produzir ferramentas e com essas ferramentas ele consegue, não só a ferramenta, mas também a agricultura, né? Ele começa a dominar a agricultura, mais o manuseio de ferramentas. Ele consegue adquirir não só alimentos mais fáceis, porque agora ele planta, mas também caçar e trabalhando com ferramentas
consegue uma quantidade maior de alimento e outras roupas e coisas que ele precisa, e dando para ele mais tempo para buscar novamente essas coisas. E esse tempo livre, ele cria outras atividades, outras ocupações, como pintar na caverna, como desenhar, como escrever, como ler, né? Então, ou criar jogos, disputa, luta, coisas assim. E também ele acaba pensando ou se ocupando com a ideia: por que trabalhar? Por que trabalhar? Qual o significado de trabalhar, né? E nós estamos aqui, 100, 200, 1000 anos depois também, fazendo buscando a resposta para a mesma pergunta: por que trabalhar? E aí, no ponto 5, o tempo livre virou um problema. Porque nesse tempo livre, o ser humano, o Homo sapiens, precisa explicar o porquê do trabalho se tornar um trabalho. Porque ele fazia isso naturalmente, e não era trabalhoso, era necessidade, ponto final, fazia e todos faziam, e crescia para fazer isso, buscar a sobrevivência e gerar a descendência, né? E pronto, a vida era isso. E agora não, com o tempo livre, ele, por quê? O trabalho, a ideia, o trabalhar virou um trabalho, um problema. E o 6, porque aí o 6 é uma reflexão. E essas perguntas vamos responder mais para frente. E o 6 virou uma reflexão. Pensa aí, o 6 é uma reflexão. Uma vida simples é possível hoje? A questão é se você quer. Imagina que você ganha um sítio ou um terreno, com um T só, óbvio, né? Animal, colocou com 2 T. Você ganha um terreno ou um sítio grande, e lá você pode plantar e cuidar de animais. E você pode viver desse terreno, com o que você plantar ou com os animais que você cuidar. E sem se envolver com a sociedade. Uma vida simples. Isso é trabalho, não é? Dá para viver sem trabalhar? Não dá. Como? Onde vai vir a comida, a roupa? E se você gostar de tecnologia, internet, celular, luz elétrica... Gente! Energia elétrica, né? Luz elétrica. Oh, meu Deus! Ai, mamãe. Então, agora, o que dá? Que vida simples? Mas eu quero ter uma vida simples. Não quero ter carro, não quero ter geladeira, não quero ter TV, não quero... Tudo bem, nós podemos viver da maneira que nós quisermos, sei que temos condições para isso, né? Mas suponha que você tem esse sítio, esse terreno, e vá viver dele. Dá para viver dele sem ter trabalho com ele? Percebeu? O trabalho é essencial. Somos homos trabalhos. Sem transformação da natureza, não temos aquilo que necessitamos. Precisamos das coisas. E das coisas que precisamos, para ter as coisas que precisamos trabalhar. Trabalho não é ruim, trabalho não é um enfado, trabalho não é negativo. Trabalho é uma necessidade humana natural. E aqui, espero que nessa primeira aula fique clara a ideia de que o trabalho é um processo humano, natural, comum e tal. Próxima aula, vamos pensar sobre as problemáticas filosóficas, ideológicas e sociais que foram criadas em cima do trabalho. E na outra aula falaremos sobre o trabalho hoje, no futuro, projeções, educação e trabalho e coisas nesse sentido. Ok? Então, espero que você entenda. Você vai ter que trabalhar. Isso não é ruim. Até porque, como diz o vídeo lá, faremos essa reflexão depois. Se você não trabalhasse, não fosse trabalhar, eu estou trabalhando e trabalho, mas e se eu não trabalhasse, eu faria o que da vida? Com o que eu gastaria meu tempo e meus dias? Ok? Então, uma boa semana para vocês e até a próxima aula.